Obrigado por ter aceito este meu convite. O que é que, no fundo, o levou a refletir e tornar o seu pensamento em escrita e publicado aqui na Agroportal e que me despertou a atenção? O dia em que a Europa descobrir o elevado preço de não produzir. Bom, Bom dia. em primeiro lugar, muito bom dia, muito obrigado novamente pela oportunidade de estarmos aqui a falar sobre este tema que me é e que nos é querido também pelo trabalho que a Rádio Regional tem feito. Bom, esta reflexão, acima de tudo, prendeu-se com o facto de eu ter verificado e de nós termos verificado que cada vez mais a agricultura europeia, isto já não tem a ver com os apoios ou com as ajudas que os agricultores recebem, se recebem mais ou menos apoios, mas perceber por que razão que uma atividade que todos reconhecemos, e isto tem que ser transversal, que é essencial, com uma crescente frequência, necessita cada vez mais de mecanismos extraordinários de apoio para continuar a sua exigência. No fundo, a minha reflexão, o meu artigo, passa muito e teve por base porque é que cada vez precisamos de uma maior interferência e de cada vez de acionar mais estes mecanismos extraordinários. Nós hoje sabemos que a agricultura nunca foi tão convocada, nunca foi tão chamada a responder a tantos desafios. O primeiro desafio é a sua natureza e a sua gênese, que é a da produção de alimentos, normal. Mas também queremos que ela proteja o solo, proteja a água, fomente e preserve a biodiversidade, reduza as emissões dos gases de efeito de estufa, assegure elevados padrões, por exemplo, do bem-estar animal, mantenha as paisagens, contribua para a coesão dos territórios. Bom, hoje o agricultor, além da produção, tem que manter esses territórios, os ambientes, a segurança, a continuidade, a resiliência e também fazer face a essas alterações comunitárias. E isto levou, essas alterações climáticas, perdão. E isto levou-me a perguntar quanto é que isto custa. Portanto, acima de tudo, temos que fazer aqui uma diferença e uma reflexão sobre aquilo que é o preço e o que é o valor. São duas coisas completamente distintas. O preço é aquilo que nos custa quando nós vamos ao mercado e compramos 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de leite, meia dúzia de ovos, uma dúzia de ovos, aquilo que for. E esse é o preço, é o valor pecuniário que nós pagamos por um determinado produto. Outra coisa bem distinta é aquilo que é o valor. E o valor não é mais nem menos do que aquilo que nos custa, ou aquilo que nos custa não, é qual é que é o valor daquilo quando nós já não o tivermos. E isso é que é o importante. O que é que representa, por exemplo, um bife de uma raça DOP, de uma raça nacional? Quanto é que isto nos custa? Uma coisa é o quilo, outra coisa é, e se essa raça desaparecer? Qual é que é o valor que essa raça efetivamente tem? Essa raça, esse produto, aquilo que for. E, basicamente, a minha reflexão passa por aí. E hoje, o agricultor, e é aqui que está o cerne também, gera, além dos bens privados, também bens públicos. Os territórios, as paisagens, as coesões, as continuidades, as resiliências, tudo isso já passa para a esfera dos bens públicos. E a pergunta que também se tem que ser feita é: e quem paga? Normalmente, e essencialmente, o agricultor é pago apenas por aquilo que é uma lógica comercial associada aos seus produtos. Ponto final. E então, e todo o resto? E aí é que é importante nós percebermos o quanto é que é todo o resto. E temos que perguntar, talvez com alguma serenidade, se estamos a tratar como estratégico um setor que continuamos, em larga medida, na maioria das vezes, a remunerar apenas como se fosse comercial. Eu acho que este é um ponto. Estaremos a tratar como estratégico
um setor que, em larga medida, continuamos a remunerar apenas como comercial, eu acho que isso é difícil. E tanto é difícil que cada vez mais precisamos, e voltamos aqui ao início daquilo que é a minha reflexão, de mecanismos extraordinários para que os agricultores possam continuar. Há aqui também algo que tem que ser dito. Não podemos e não devemos, e a agricultura também é uma atividade comercial, e como tal deve ser entendida, que se não for competitiva, se não for eficiente, se não for eficaz, se não for economicamente viável, que essas explorações também têm que progredir ou os seus dias estarão contados. Contudo, isto tem que ser visto numa maior abrangência e colocado em perspectiva, que é quando nós estamos cada vez mais a necessitar de mecanismos extraordinários, isto deve-nos fazer pensar no que é que, hoje em dia, as políticas agrícolas estão a ser e quais os impactos para a agricultura e para os agricultores europeus. Nós temos que avaliar quando nós pensamos e eu quero deixar aqui claro, eu defendo uma agricultura que transmite ao consumidor variadíssimas exigências e que tem elevados padrões. Desde a segurança alimentar, a segurança de proteção, o bem-estar animal, tudo isso, tudo isso. Mas temos que nos lembrar que todas estas consequências, que todas estas exigências ou padrões têm consequências. Consequências são essas. São consequências de ordem produtiva, são consequências de ordem económica e são consequências de ordem de competitividade, de competição. Por exemplo, quando se retira algum produto fitofármaco do mercado e noutros lados, noutras localizações globais, esses produtos continuam a estar ativos e nós continuamos a importá-los e a entrar na nossa cadeia alimentar, nós estamos a diminuir capacidade produtiva aos agricultores europeus. E logo, quando nós diminuímos produção, diminuímos a quantidade disponível para o mercado. Portanto, em termos de rendimento em parte económica, também está a ter essa consequência nefasta, negativa. E o que nos leva também depois à competição. Portanto, à competitividade. Portanto, todos estes fatores aliados, agregados, trazem uma mistura bastante explosiva. Por exemplo, dou outro exemplo. No caso, por exemplo, do setor do leite, onde se faz a recria dos animais, nomeadamente estabulados. Há poucos anos, as regras eram umas. Os animais, os vitelos não podiam estar em contacto uns com os outros. Depois passaram a estar em contacto uns com os outros. De repente, já não podem estar em contacto uns com os outros, não pode ser àquela altura, mas tem que ser a mais 5 ou 10 centímetros. E tudo isto, todos estes padrões de exigência, que alguns deles eu pergunto-me qual a objetividade, qual o impacto que isto traz efetivamente para a produção, são extraordinariamente negativos e são nefastos. E por vezes, se calhar, nós temos que pensar que a agricultura também, nós não queremos, e eu quero que entendam, que eu não estou aqui a defender um retorno, um retrocesso, não é nada disso, a determinadas regras. Mas por vezes nós temos que pensar se a quantidade de regras, se estes padrões que eu dizia, quais os impactos e quais as consequências que têm para a agricultura europeia. Até porque, volto novamente a frisar,
quando nós temos determinados acordos com determinadas latitudes, com determinadas outras regiões, algumas dessas regiões não têm as regras, nem têm os padrões que os agricultores europeus têm que cumprir e têm que ter. Por isso, o que está a acontecer, e isto também é importante nós percebermos, e não é apenas um dado estatístico, mas isto tem vindo a acontecer progressivamente ao longo dos últimos anos, tem sido o abandono, tem sido o fecho de explorações agrícolas. E quando nós fechamos uma exploração agrícola, é muito mais do que os quilos de carne, ou os litros de leite, ou a quantidade de azeitona, ou os quilos de batata que nós deixamos de colocar no mercado. É o conhecimento, são todas as relações comerciais. Por exemplo, uma exploração agrícola trabalha com as fábricas de rações, por exemplo, trabalha com os veterinários, trabalha com uma série, por exemplo, no setor do leite, com o aparar dos cascos para as vacas. Há uma série de atividades também que estão em paralelo e convivem com as explorações agrícolas, que depois vão ter, se essas explorações fecharem, vão ter um enorme impacto também naquilo que é a continuidade dessas mesmas empresas. Portanto, a agricultura não pode, nem deve, ser vista de uma forma isolada e estudada só isoladamente. Portanto, nós temos que, na Europa, rapidamente pensar que agricultura queremos conservar e o porquê. E o porquê. Porque, por exemplo, estou-me a lembrar também, vamos imaginar que, de repente, os pastores da Serra da Estrela dizem assim, olha, isto não é rentável, não tem continuidade, os meus filhos, os meus netos, ninguém quer nada disto e, de repente, não temos, não temos queijo de Serra da Estrela. Já todos pensamos no impacto, não é só económico, mas cultural, territorial, de coesão que isto tem no nosso país, e depois passamos a todos os outros do, do, da Europa. Portanto, nós temos que efetivamente pensar com isto de uma forma muito, muito estratégica e muito bem pensada. Nós, uma das partes que eu também refleti bastante neste artigo foi que nós construímos na Europa uma agricultura extremamente exigente naquilo que lhe pedimos, eficiente naquilo que produzimos, mas demasiado frágil face do ponto de vista económico para suportar aquilo que não conseguimos prever. Portanto, a agricultura europeia está num ponto que qualquer alteração, seja ele geopolítica como uma guerra, que vem condicionar altamente os valores proibitivos que nós temos, ou quase proibitivos que nós temos, dos preços dos combustíveis, do preço da energia, dos preços dos fertilizantes. E poderia estar aqui a enumerar uma série de coisas. A agricultura é logo a primeira a absorver e talvez a maior fatia do impacto, e isto é importante que nós alertarmos para isto, o maior impacto desses aumentos de custos de produção relacionados com variadíssimas situações, quem paga é o agricultor. O impacto, e se nós analisarmos os valores daquilo que é o aumento dos preços dos bens de produção ao longo de toda a cadeia de distribuição, nós verificamos que o maior, quem absorve esse grande impacto é o setor primário, é a produção, é o agricultor. Portanto, quando nós olhamos para isto, da forma como que quem absorve esses aumentos de custos é a produção e que depois não se reflete ao longo da cadeia de produção, nós percebemos perfeitamente porque é que cada vez mais nós precisamos de mecanismos
de intervenção para poder dar aqui alguma continuidade aos agricultores. Mas, volto novamente a dizer, nós temos que olhar de uma forma séria, de uma forma rápida, de uma forma urgente para o contexto das políticas agrícolas na União Europeia. Uma reflexão, deixe-me só, até porque estamos já a chegar perto das 8, esta mensagem, quando o escreveu, apenas para reflexão própria, ou tinha um destinatário em concreto, nomeadamente o nosso governo? Obviamente que eu quando escrevo, escrevo sobre aquilo que me preocupa, mas tenho o cuidado também de enviar para os destinatários e espero que estas mensagens cheguem não só àqueles que eu lhe envio mesmo por mensagem direta, mas que depois a todo aquilo que é o panorama de decisores que nós temos e que abordam toda esta panóplia de regras e de padrões e que olhem para nós e que percebam que todos precisamos de nós, até as próprias estruturas, e isto é importante também que seja dita com muita frontalidade, até as próprias estruturas orientadoras, chamemos-lhe assim, daquilo que são as políticas nacionais, daquilo que é as políticas europeias e na transcrição para as políticas nacionais, têm que perceber que se não houver agricultor, eles também não têm emprego, também não têm que fazer, não tem que fazer. Emprego. António Portanto, Bonito. é importante que todos nós consigamos, de uma forma harmoniosa, de uma forma económica, social e ambiental, podermos progredir todos e podermos produzir. Um bom fim de semana e obrigado por ter estado connosco e ajudar-nos a pensar também nestas questões todas que se calhar sentimos, mas não tínhamos se calhar a noção clara de como expôs aqui estes vários assuntos que fazem parte no fundo da nossa vida em termos de agricultura, extremamente importante. Um abraço grande. Muito obrigado, António Bonito. Muito obrigado. O dia em que a Europa descobriu o elevado preço de não produzir. A reflexão feita aqui de viva voz pelo seu autor, o António Bonito, que é agricultor e também é consultor. Bom dia. Agora, o Mundo Rural tem voz, em simultâneo para o Distrito de Coimbra e Aveiro. Regional Rural, na Rádio Regional do Centro em Coimbra e Rádio Soberania em Aveiro, a partir das 7h30 da manhã. Quando os galos cantam, começa o Regional Rural.